Vou resumir para vocês em uma palavra tudo o que aconteceu nesse episódio 4. Livramento. Eu disse que a trama do Naoki melhorava, mas o trabalho que fizeram nesse episódio com o terror psicológico ficou perfeito. Você não esperava esse tipo de coisa no anime do povo cor-de-rosa, né? Fala galera, Ryu aqui trazendo o vídeo de Takopi no Genzai episódio 4. O anime do alienígena que vem à Terra para fazer as pessoas felizes. Ó, a escolha de planeta, hein? Ele encontra uma garota triste chamada Shizuka, tenta trazer felicidade a ela, mas ela era maltratada na escola ao ponto de cancelar o próprio CPF. E agora, usando a tecnologia dele, ele volta no tempo para tentar reverter isso. E olha, ele conseguiu colocar um sorriso na cara dela, ao custo de dar fim na garota que maltratava ela. Mas conseguiu! E nesse episódio temos a consequência dos atos. Depois do Takopi realmente se arrepender de dar com a máquina fotográfica no crânio da Marina, a polícia finalmente encontra o corpo dela, preservado graças à caixa do Takopi. E mano, depois que o Naoki vê a notícia que identificaram o corpo da Marina, ele começa a ficar completamente doido, com medo de ir pra cadeia. E o anime faz um excelente trabalho mostrando nas cenas o nervosismo dele, deixando em muitos momentos em câmera lenta. Na floresta fica parecendo que ele está andando em círculos em um planeta, mas tem uma cena dele em casa, fazendo os planos para ir para Tóquio, e o irmão dele chega e ele fica com muito medo de ser descoberto. Aí ele começa a andar em câmera lenta e tudo fica na cor vermelha. Quando o irmão vai se aproximando, fica um negócio bem tenso. Eles conseguiram passar muito bem essa parte do Naoki, do medo dele de ir pra cadeia por ajudar a esconder um corpo. A ideia é que as cenas que aparecem na tela meio que representam o estado psicológico dele, para passar a atenção dele. A polícia identificou o corpo da Marina e vai à escola para a sala dela e pergunta aos alunos se eles sabem de alguma coisa. E o Naoki sentado na frente da sala suando frio com a polícia logo na frente. Mostra o rosto dele deformado e a voz do policial abafada. Ele tá completamente lascado. Segundo ele, os três apagaram suas digitais, hein? Então a polícia não deveria ser capaz de chegar até eles. Apesar disso, dá pra ver que ele está perdendo a cabeça. Mas por outro lado, tem um certo alguém que deveria estar muito preocupada, mas já ligou completamente o foda-se há muito tempo. Estou falando, é claro, da Shizuka. Que você começa o anime tendo pena dela. É claro, está sendo maltratada na escola, está sendo completamente negligenciada pela mãe, mas vocês já devem estar sentindo a mudança. E nesse episódio, nessa parte, eu comecei a ter raiva dela, de verdade. Mas vamos por partes aqui. O Takopi tem uma mudança por causa de ter vivido na pele da Marina, ter tido a cena do episódio anterior com a mãe dela, realmente se arrependendo de ter matado a garota. E graças a essa reflexão, ele tenta convencer os outros dois a se entregarem para a polícia, contar a verdade. Parte do porquê é por compaixão com os pais da Marina, que descobriram da morte da filha. E por um momento, ouvindo a voz da razão, o Naoki se acalma e ele considera fazer isso. Mas aí a cobra, ou melhor, a Shizuka, age como se não houvesse mudança de plano nenhuma. Ela não tá nem aí. Ela está completamente cagando para os pais da Marina e para a polícia. Nessa altura da história, ela só se importa com uma coisa: encontrar o Chapi em Tóquio. E acredite, quando eu digo que ela não liga para absolutamente mais nada. E o Naoki, a essa altura da história, é um completo de um gado, completo de um manso, e por isso segue com a vontade da Shizuka. E aí ele volta para a espiral de loucura que ele estava. Chega um ponto da história que a polícia investiga mais de perto a Shizuka, ela consegue se virar no interrogatório, mas parece que o cerco está se fechando e isso deixa o Naoki ainda mais nervoso. E como resultado, as notas dele baixam, que é uma coisa que ele é muito preocupado, é uma coisa que gera muita ansiedade nele. Tem até uma cena de que ele tá fazendo a prova, pensando otimista sobre a viagem, sobre os planos, de que ele consegue fazer com que tudo dê certo, e aí num tempo curto do episódio a prova acaba, dando a sensação de que uma prova de horas acabou em pouco tempo, que o tempo passou rápido. Ele não respondeu direito tudo e aí recebeu uma prova com uma nota baixa, e essa nota baixa tem um efeito negativo com a relação dele com a mãe. Lembra que eu disse no episódio anterior? Ela usava um esquema de recompensa com o filho. Se ele tirasse notas perfeitas como ela queria, ela dava um prato de waffles para ele, como se fosse dar ração para um cachorro depois de fazer um truque. Pois, depois dessa nota ruim, muito abaixo do que ele costuma fazer, ele tira ótimas notas, mas dessa vez a nota despencou, ela dá um waffle para ele, mas ela diz que desiste completamente dele. E que ele tirou essa nota baixa para chamar a atenção dela.
e por isso desistiu. Mas que filha da... O garoto ficou completamente isolado. O que ele realmente queria era o afeto da mãe, não era o waffle. Mas não se preocupem, não existe buraco que não possa ser preenchido em literalmente qualquer outro lugar. A polícia chamou a Shizuka para ir para a delegacia nas férias de verão. Mas ela mesma diz que tem que ir ver o Chapi nas férias. Ué, então como é que ela pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então, né, ela pede para que ela não seja presa, que o Naoki se entregue para a polícia no lugar dela, dizendo que matou a Marina. Filha da... O que me deixa bravo é que eu tinha real compaixão por ela por causa da situação que ela tinha no começo da história, se churrascando. Mas a partir daí, se não tinha ficado na cara que a Shizuka já se corrompeu e ela só está usando o Naoki, bem maquiavélica. É um anime psicológico, lembram? Dependendo da situação e do que o personagem passou, afeta as decisões dela. E talvez tenha sido no momento que o Takopi bateu a máquina na cabeça da Marina que a Shizuka deve ter começado a pensar da seguinte maneira: meio que não importa como se resolve o problema, desde que o problema seja resolvido. É bem feita essa história. Realmente, nesse momento, pareceu que ela tinha ficado doida. Mas ainda assim, eu sinto raiva dela. Eu não consigo não sentir raiva dela. Eu me sinto traído, extremamente traído. Porque eu tinha uma visão de inocência dela, de inocência perdida. E bem, é uma inocência perdida, mas tá sendo uma completa de uma filha de uma... Mas não se preocupem, piora. Descobrimos finalmente as motivações do Naoki. Como ele pensa, o irmão dele sempre tirava 100%. Ele fechava as provas, mesmo sem estudar. E ele tirava notas boas. E o Naoki também tirava notas boas. E isso criou expectativas na mãe sobre ele, de que ele seria bem parecido com o irmão mais velho. Só que com o passar do tempo, ele não conseguia mais fechar as provas. Por mais que ele tentasse, por mais que ele se dedicasse. Ele simplesmente não conseguia, diferente do irmão. Enquanto isso, o irmão mudou. Pintou o cabelo, arrumou um trabalho e na hora ele pensou que o irmão ia se meter com delinquentes. E que ele ia ganhar a atenção da mãe e virar o herdeiro da clínica. Mano, mas que oportunistazinho. Mas isso não aconteceu. O irmão dele continuou tirando as melhores notas, fez bons amigos, conseguiu uma namorada e ele continuou tendo a atenção da mãe. E o Naoki tira boas notas, só não são perfeitas como a mãe quer. E ele não consegue o afeto que ele quer em casa e ele vai procurar em outro lugar. Numa garota com a menor semelhança possível com a mãe dele. Ele começa a tratar a Shizuka, o bullying dela, como um problema a ser resolvido. E ele tem na cabeça dele que todo problema pode ser resolvido. E foi assim que ele acabou seguindo ela e a Marina e o resto vocês já sabem. Chegamos até onde chegamos. Ela fala que vai esperar ele sair do reformatório e que não vai desistir dele. Por coincidência, exatamente o que ele queria ouvir. E só por garantir, ela dá um beijo na bochecha dele e abraça ele. Coisa que a mãe dele não faz isso com ele há muito tempo. Exatamente o que ele queria, mas ele está tão em conflito por participar desse crime que ele chora de tristeza. E mano, como é que garotinha ardilosa. E aí a gente tem a melhor cena do episódio, se pá do anime inteiro até. A do irmão dele. O Naoki estava prestes a se entregar para a polícia no lugar da Shizuka e estava quase saindo de casa na madrugada quando é parado pelo irmão mais velho. E aí acontece um momento de terror do irmão com um monstro indo para cima dele, perguntando se foi ele que matou a garota, chamando ele de incompetente e entre outras coisas. E quando o Naoki abre os olhos, o irmão dele tá calmo, perguntando se ele está bem. E nessa hora a gente entende que isso é a perspectiva do Naoki do irmão. E todo o medo que ele tem. Mas na verdade ele está sendo cuidadoso com ele. E está dizendo que ele pode falar qualquer coisa. E finalmente o Naoki explode. Colocando tudo que tinha acumulado até então. Dizendo quanto ele invejava o irmão mais velho. De que ele era incompetente e todo mundo gostava dele. Que ele era perfeito. Que ele tinha amigos diferentes do irmão. E que perto disso ele era um fracassado e que ele não tinha absolutamente ninguém. No caso a única pessoa seria a demônia. A diaba. E aí o irmão dele, o Júnior, brabo. Ele fala aquilo que ele tem repetido, que se ele tivesse algum problema, ele poderia falar com ele. Que ele tinha alguém sim, e esse alguém era o irmão mais velho dele. E que ele não se importava com nota, e que está tudo bem se ele não consegue fazer algo. Nem mesmo o irmão dele é perfeito como o Naoki via. Ele esculhamba o waffle da mãe dizendo que tem gosto ruim.
por causa de como ela faz, mas que ela era dedicada. E que nesse sentido, o Naoki era parecido com a mãe, mostrando que ele olhava pro irmão, ele via o quanto ele se dedicava, todo o processo do irmão ele prestava atenção. O Naoki começa a chorar e ele fala dos óculos dele, que é uma coisa que eu estranhei desde o começo, que a mãe dele simplesmente comprou e deu os óculos pro garoto. Aí eu pensei, geralmente não se faz um exame pra medir o grau da lente. Pois é, os óculos não tinham o grau dele. Ele tava o tempo todo com os óculos errados. E finalmente ele conta pro irmão sobre tudo o que aconteceu. Ficou perfeito, muito bem adaptado. Do mangá, esse era o momento que ficou mais marcado na minha cabeça. Eu não sei se vocês notaram, o que o Naoki tinha sobre o irmão é que ele se sentia dessa maneira com ele, e isso afetava de todas as maneiras possíveis como ele enxergava a realidade. E ele acabou ficando cego. Na verdade, tinha sim alguém do lado dele e que estava sempre disposto a ajudá-lo. E na cabeça dele era o rival dele, completamente diferente da realidade. Na minha opinião, esse é o momento mais wholesome da obra, mais wholesome do mangá, mais wholesome que o final. Não se preocupe, eu não vou dar spoilers do final. Quando chegar no final eu converso sobre. Mas se você contar momentos de horror, rapaz, o fundo do inferno é um pouquinho mais abaixo. O Naoki vai até a polícia e conta a verdade. E agora a Shizuka e o Takupi vão se entregar? É claro que não. As férias de verão chegaram, então a Shizuka finalmente vai a Tóquio, à casa do pai dela, para encontrar o cão perdido. E assim acaba o episódio. E não se preocupem, vocês não odeiam a Shizuka o bastante, mas vocês vão. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Me digam o que vocês acham do anime nos comentários. Gostaram? Deixem um like. Se não forem inscritos, se inscrevam. Eu fico por aqui. Até mais e tchau.